Graça e paz, amados. Eu sou Jaqueline Batista, sou do canal Tempo com Deus. Eu peço que você comente, compartilhe, deixe seu like, aperte o coraçãozinho aqui para ficar vermelho e, se possível, passe a me seguir, amado, para que esse canal venha crescer, que esse canal venha alcançar um número maior de seguidores e a divulgação do Evangelho de Cristo, tá bom? Eu quero concluir com esse vídeo agora o tema Estudo e Ensino. Eu estava falando sobre Paulo no vídeo 2, né? Terminei falando sobre Paulo. Para concluir o pensamento sobre Paulo. Então, amados, Paulo era um homem entendido da palavra. Ele falava 4 idiomas. 4 idiomas Paulo falava. Paulo estudou aos pés de Gamaliel, ou seja, o homem, o sacerdote mais entendido da palavra do Senhor. Paulo, ele matava cristãos em prol de uma fé que ele tinha distorcida. Que os cristãos era ameaça para o Evangelho de Deus. Foi depois que Paulo teve o encontro com Jesus, aquele encontro que ele caiu do cavalo, ficou cego, e dali tudo mudou, que Paulo veio entender uma fé verdadeira, uma fé genuína. E Paulo, a Bíblia fala que Paulo, ele não se casou. E foi Paulo que escreveu isso aqui, tá? Que muitas vezes eu recito e falo para mim mesma, né? Se você é solteiro, não case. Sirva ao Senhor solteiro. Porque você vai ter mais tempo para servir o Senhor, mais tempo para fazer as coisas do Senhor. Mas se você não consegue ficar sem fornicar, ficar amaziado, ou seja, fornicar, ficar com sexo fora do casamento, então é melhor que você case. Paulo foi uma dessas pessoas. Ele estava solteiro na época que conheceu Jesus, continuou solteiro e morreu solteiro. Paulo, ele pregava pessoas. Olha que Paulo não chegou a conhecer Jesus de fato. Ele teve um encontro com Jesus, mas os apóstolos 12 lá conheceram Jesus de carne e osso, mas Paulo não conheceu Jesus. Mas a fé de Paulo foi questionada, porque Pedro conhecia Paulo e Paulo não conhecia Jesus. Ou Pedro conhecia Jesus, mas Paulo não conhecia Jesus. Então os dois, eles se batiam. Só que Paulo pregava de uma forma diferente da de Pedro. Pedro, com a pregação, 3.000 pessoas se renderam a Jesus. A Bíblia fala que Paulo teve um momento que Paulo ele secou o suor com um lenço, jogou e uma pessoa pegou, foi curada. Pedro também teve seus milagres aí. A sombra de Pedro passou na frente de um paralítico e o paralítico andou. Tava Pedro indo pro templo orar, aí veio uma pessoa, um pedinte, né, um esmola, e falou assim: Pedro, me dá uma moeda. Me deu uma moeda, me deu uma esmola. Aí Pedro falou assim: olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, isso eu lhe dou. Levanta-te e anda. E o coxo, o paralítico andou. Então, eu tô falando dessa fé, desse ensino, que lhe dá uma palavra que vocês não... Epa, eu não tenho nada para você, mas aquilo que eu tenho, eu lhe dou. Levanta e anda. E a pessoa levantar e andar. Sabe que fé é essa, amado? E não era Jesus não, viu? Não era. E Pedro, esse Pedro aqui, tinha negado Jesus lá atrás, não queria mais servir Jesus. Jesus teve que ter um particular com Pedro, para Pedro voltar para o centro do querer de Deus. E esse Pedro agora já estava fazendo milagres e maravilhas com o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, que aquele que crer no nome dele, fará coisas maiores do que Jesus fez. Então, se eu creio em Jesus, tenho uma vida correta dentro do Senhor, eu vou falar e vai acontecer. Eu vou orar e vai ser curado. Porque o próprio Jesus me garantiu isso. Então, amados, por isso que é bom você ler a palavra do Senhor para aumentar a sua fé.
para que você não venha ser enganado, para que você não venha ser enrolado por qualquer pregador, por qualquer mensagem. Eu vejo muitas profecias, Deus diz, mas cadê a base bíblica? Não estou falando mal de ninguém. Seu canal é seu canal, faça como você quiser. Cada um segue o canal que quiser. Eu escuto muita coisa. Eu sou uma pessoa que eu sou aberta para muita coisa. Eu escuto criminologia, eu escuto religiões contrárias à minha. Eu vejo vídeos de sexualidade dos outros. Eu vejo dancinha também. Eu vejo de tudo um pouco. Daí, o que eu fico? Eu permaneço na minha fé. Porque quando você conhece esse Jesus, você fica alicerçado na fé. Nada lhe tira do eixo. Porque a nossa fé tem que estar firmado na rocha que é Jesus. Então, independente do vídeo que eu assisto, da música que eu escute, minha fé está alicerçada em Jesus Cristo. Por exemplo, eu moro em condomínio. Meu vizinho escuta uma música contrária da minha religião. Eu vou matar o vizinho? Não. Não. Eu escuto porque eu não sou surda. Absorvo aquilo que é bom, aquilo que não é bom eu deleto. Ponto final. Por isso que nós temos que ter a sabedoria, amados, para saber absorver aquilo que é bom e aquilo que não for bom a gente deleta. Então, por isso que eu falo a você, amados, examine as escrituras, leia a Bíblia, tenha o seu devocional com Jesus, aprenda mais com aquele que sabe. Se tem uma pessoa que sabe mais um pouquinho que você, se apegue a ela, se junte com ela, pergunte: irmã, me mostra aqui na Bíblia, isso que você falou, irmã, aquilo que eu ouvi ali é verdade? Mostra aqui na Bíblia, por favor, qual é a referência bíblica? Porque hoje tem um Google, amados. Se você não souber, tem um Google lá que você botar no Google, Jesus falou isso, e o Google vai dizer tudo. Tem aquela inteligência artificial, né, Dola, e AI, tem muita coisa que nos ajuda a entender mais. Só perguntar lá no Google ou nas inteligências artificiais que vão lhe informar sobre aquele assunto. O que você não pode é ficar na dúvida e ficar com a ignorância de dizer assim: eu não vou estudar porque eu sou espiritual, porque eu sou... Deus revela. Oxe, Deus usa o analfabeto, o cego, o mudo, o coxo. Deus usou a mula de Balaão, quanto mais eu e você. Mas Deus não proíbe que nós estudemos, que você estude, que você busque, que você queira aprender um pouco mais do Senhor. Deus não proíbe isso. Ao contrário, Ele nos ensinou que devemos aprender com aquele que sabe, ou seja, com o próprio Jesus. Fique na paz e tenha bom estudo com o Senhor.